Lucas 17:20 diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O que é o reino de Deus? Eu quero construir primeiro um alicerce para nós. Esse alicerce ele vai ser muito útil para as próximas mensagens. Antes nós falarmos sobre os valores, sobre a cultura, sobre a ordem desse reino, eu quero trazer entendimento sobre o que é o reino. Então nós vamos falar realmente, nós vamos arrancar o véu. Revelar significa tirar o véu. Nós vamos fazer isso hoje. Nós vamos tirar o véu para nós podermos ver, entender e contemplar sobre o que é o reino de Deus. Bem, nós lemos um texto aqui da palavra, querido, onde mostra uma dúvida dos fariseus, dos religiosos, dos escribas daquela época. Eles chegaram para Jesus e perguntaram: vem cá, quando é que vai vir o reino de Deus? O reino de Deus, meus irmãos, ele é o assunto central e principal das Escrituras. Desde a velha aliança, desde o Antigo Testamento, o reino de Deus, ele já havia uma esperança e uma expectativa acerca dele. É por isso que esses homens aqui, os judeus, que eram os religiosos da época, é por isso que eles estavam perguntando para Jesus, porque Jesus ele era um rabi, ele era um mestre, e eles estavam perguntando: ei, quando é que vai vir o reino de Deus? O reino de Deus, embora ele já fosse profetizado no Velho Testamento, era um entendimento limitado. O reino de Deus na antiga aliança, ele era um entendimento pequeno diante da sua realidade. E Jesus veio realmente trazer o que é esse entendimento. Para os judeus naquela época, o reino de Deus era um reino visível. O reino de Deus era uns soldados que viriam armados de cavalos, com espadas, e iriam libertar Israel daqueles que estavam subjugando eles, nesse caso aqui, Roma. Só que Jesus, ele pega e fala o seguinte: gente, é o seguinte, o meu reino, ele não virá com aparência visível. Não digam ele está aqui ou ele está ali, porque o reino está dentro de vocês. O reino já está dentro de vocês. O reino de Deus, ele era não só o assunto principal do Velho Testamento, mas era o assunto principal do ensino de Jesus. Querido, só no Novo Testamento, na Nova Aliança, a palavra reino, ela aparece, eu anotei aqui, ela aparece mais de 140 vezes. Quando fala de reino de Deus, 140 vezes. Jesus, a palavra principal do ministério de Jesus era o reino. Ele chegou dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele contava parábolas para quê? Para explicar os mistérios do reino. Ele operava milagres, sinais, maravilhas, para quê? Para falar que o reino de Deus havia chegado. E ele falava que esse reino não só havia chegado, mas viria também. Ele iria governar com tudo. O que é esse reino então? E o que é que esse reino tem a ver comigo? Para nós entendermos sobre o que é o reino de Deus, primeiro nós temos que entender o que não é o reino de Deus. O que não é o reino de Deus? Bem, o reino de Deus, ele não é um lugar. Jesus falou: olha, o reino não vem com visível aparência. Não pense que ele está aqui ou está ali. O reino não é uma monarquia, não é um país, não é uma nação. Não. O reino não é um lugar. E se o reino não é um lugar, significa dizer que o reino não é o céu. O reino de Deus não é o céu. Diga comigo: o reino de Deus não é o céu. Existe uma diferença entre reino no céu e reino dos céus. Existe uma diferença. O reino é dos céus, mas não é no céu. Existe uma diferença. E isso é importante a gente entender, porque a gente quer ir para o céu, 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 mas o desejo de Jesus não é que a gente vá para o céu, é que a gente traga o céu para a terra. Essa é a oração que nós cantamos aqui: venha o teu reino. Opa, como é que é isso? Venha o teu reino? É isso mesmo? Não é para nós irmos, não, é para ele vir. Venha o teu reino. O reino, ele não é o céu, existe uma diferença. Quando fala que o reino é do céu, é porque a origem é celestial. Pastor, qual é a diferença entre reino do céu e reino de Deus?
Nenhuma, é a mesma coisa. Mateus, existem quantos evangelhos? Quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um dos 4 evangelhos, eles foram escritos para um propósito específico. Mateus, ele foi escrito para um público-alvo, e o público-alvo eram os judeus. E, gente, não sei se você percebe, mas no evangelho de Mateus tem pouco citado a palavra Deus. Por quê? E principalmente nessa questão de reino, porque para um judeu, falar o nome de Deus em vão era uma blasfêmia. Poderia ser até apedrejado. Então Mateus, ele não usa a expressão reino de Deus, ele usa a expressão reino dos céus. Mas é a mesma coisa nos demais evangelhos quando se fala de reino de Deus. Então, quando fala reino dos céus, está falando que a origem é celestial, vem de lá. Querido, o reino não é o lugar, então o reino não é o céu, o reino também não é a igreja. A igreja não é o reino. Precisamos entender isso, querido. O reino não é a igreja. Entretanto, a igreja, ela tem uma parte muito especial no reino. Ela é o agente do reino. É a igreja que está com a missão hoje de implantar o reino nessa terra. O que é, afinal de contas, então, pastor Jean, o reino de Deus? O reino de Deus é a autoridade de Deus para governar. O reino de Deus é o direito legal de Deus exercer o seu domínio, o seu governo, a sua autoridade. A palavra reino, ela vem do hebraico malkut ou do grego basileia. E ambas dão essa ideia de domínio, de governo, de posição, de autoridade. Por exemplo, a Bíblia fala lá em Esdras, no ano do reinado do rei Artaxerxes. Olha só, no ano do reinado. O que é esse reinado? Não era o reino, não, era o tempo que ele estava autorizado a governar. No ano do reinado do rei Roboão, o que é isso? Não é o reino lá, Israel, não, era o tempo que ele estava autorizado a governar. Quando a gente fala, trazendo para a nossa realidade aqui no Brasil, não é uma monarquia, é república, mas a gente fala assim, no governo do presidente Lula, olha só. Não é o Brasil que está falando quando fala de governo, não, é o tempo que ele governou, o governo da presidente Dilma. Não é o Brasil, mas é o tempo que ela estava autorizada a governar. Agora a gente está debaixo do governo do Temer. Entretanto, queridos, existe um reino que é maior do que o reino que está estabelecido no Brasil. Existe um reino que é maior do que aquele que está estabelecido na América. Existe um reino maior, querido, que qualquer outro. E esse reino é o reino dos céus, é o reino celestial. E existe um rei sobre ele. É autoridade, é o direito de reinar, de governar. E esse reino, ele se manifesta de 3 formas diferentes, em 3 estágios diferentes. E eu quero que você repete isso comigo. Diga assim: o reino é e ainda não. O reino é e ainda não. É. O reino, ele é e ainda não. O reino, ele já está atuando e ainda não. Como assim, pastor? É porque o reino, ele se manifesta em pelo menos 3 estágios distintos. Ele se manifesta e se revela em 3 estágios diferentes. O primeiro dele é o eterno. O reino, ele é eterno. A palavra do Senhor, ela fala no Salmo 103, no verso 19. Você anota aí, acompanha comigo. A palavra diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O trono de Deus não está estabelecido sobre uma nação específica. Era essa a expectativa dos hebreus, dos judeus. Não. O reino de Deus não está estabelecido no céu. Essa é a origem desse reino. Salmo 45, 6 diz: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Cetro de justiça, de equidade, de retidão. Salmo 145, verso 13. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Repete comigo: o teu domínio, ó Deus, subsiste por todas as gerações. O domínio dele, querido, Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle de nada. Talvez você esteja vendo o mundo um caos.
Você vê, é guerra, rumores de guerras, é o amor de muitos se esfriando, é a família se desestruturando, e você fica, meu Deus, não, querido, eu quero falar uma coisa para você, Deus não está numa queda de braço com o diabo. Às vezes a gente tem a impressão que Deus está numa queda de braço com o diabo, e Deus está na perna de nada, está com o braço cansado já querendo perder. Não! Não está. O reino dele subsiste sobre tudo, ele reina sobre todas as coisas, o domínio dele subsiste de geração em geração. Precisamos entender isso. O reino de Deus é para todo sempre, subsiste por todas as gerações e está estabelecido sobre tudo. Ele reina sobre todas as coisas. O reino é eterno. Diga comigo, o reino é eterno. Deus reina sobre todas as coisas. Precisamos entender isso, para não criarmos uma imagem fragilizada de quem é Deus. O reino, ele é e ainda não. O reino é eterno. Mas em segundo lugar, eu quero que você entenda uma segunda manifestação do reino. Isso aqui tem muito a ver conosco hoje. O reino é chegado. O reino chegou. O reino está em nosso meio. O reino está aqui agora. Os religiosos perguntaram, quando virá o teu reino? Quando virá o reino de Deus? Quando virá o reino dos céus? Jesus falou, o reino já está em vocês. Olha para a pessoa do lado e fala, querido, o reino já está em você. Lá em Lucas, no capítulo 11, no verso 20, os religiosos estavam impressionados com o poder que estava sobre Jesus. Porque Jesus, ele estava expulsando demônios das pessoas. Estava libertando as pessoas dos espíritos imundos, pessoas que eram perturbadas, oprimidas por espíritos maus, elas agora estavam vivendo uma plena paz, estavam libertas. E eles estavam, não, é pelo poder de Baal-zebub que Jesus está expulsando demônios. É pelo poder do diabo que Jesus está expulsando demônios. Jesus fala, não, querido, é pelo dedo de Deus que eu estou expulsando demônios. E ele fala agora em Lucas 11:20, se porém eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Querido, Jesus, ele foi empoderado pelo Espírito no dia do seu batismo. Jesus, ele viveu do primeiro aos 30 anos de idade, sem fazer milagre algum. Jesus viveu do ano 1 ao 30, sem fazer nenhum milagre, sem pregar nenhum sermão, sem fazer nada, não fez nada, nenhuma obra dita de Deus, nada, mas a partir do momento em que ele vai lá e submete a João Batista o batiza, a Bíblia fala que quando ele sai das águas, os céus se abrem, o Espírito do Senhor desce sobre ele. O Espírito de Deus desce sobre ele. E querido, você vai ver a partir dali, Jesus, ele vai 40 dias para o deserto, jejuando, e ele enfrenta Satanás, e ele triunfa, e ele vence Satanás ali. Ele vence o inimigo no território dele, ele vence o inimigo na área dele. Mas depois dali, você vê Jesus curando enfermos, você vê Jesus curando cegos, você vê Jesus curando leprosos, você vê Jesus mandando o mar se acalmar, vento se aquieta. O que é isso? Ele estava empoderado pelo Espírito Santo. O poder de Deus estava sobre a vida dele pelo Espírito Santo. Aí você fica falando, pastor, que legal, isso era com Jesus. Não era só com Jesus, isto fala de você também. Isso não é só para Jesus, querido, e eu quero que você entenda isso, porque lá em Atos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 1, Jesus, ele abriu a boca e falou assim para os seus discípulos, ei, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e então sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ei, aguardem, esperem, não vão embora, não desistam, não desanimem, até que sejais revestidos do alto de poder. Olha para o teu irmão do lado, fala para ele, ei macho, o Senhor te revestiu de poder. Você foi empoderado pelo Espírito Santo. Você foi empoderado pela graça de Deus. O dunamis de Deus está em você.
A dinamite de Deus está dentro de você, querido. Tem uma bomba dentro de você. Existe uma bomba dentro de você. Existe um poder dentro de você, meu querido. Existe um poder mais poderoso, uma bomba mais poderosa do que aquela que explodiu Hiroshima e Nagasaki. Aquela bomba, ela explodiu uma cidade física. Aquela bomba, ela explodiu uma cidade de concreto. Ela matou pessoas de carne e sangue. Mas o poder que está dentro de você tem o poder, tem o dunamis para destruir fortalezas, principados, potestades. Existe um poder do céu, existe um poder sobrenatural sobre a tua vida. É o poder do Espírito Santo. Aleluia! Existe um poder dentro de você. E Jesus fala em Marcos, no capítulo 16, no verso 15, não está no slide não, irmão. Ele fala lá em Marcos 16, 15, 16, 17. E esses sinais hão de acompanhar os que creem. Olha para a pessoa lá e fala: ei rapaz, sinais vão seguir aqueles que creem. Sinais vão seguir os que creem. Em meu nome expelirão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O que é isso, pastor? O que é isso, pastor? O que é isso? É o reino de Deus que chegou no meio de vocês. É o reino de Deus que não vem com aparência visível. É o reino de Deus que já está dentro de você. Aleluia! O reino está em você. O reino está em você. Isso significa que nós podemos provar um pouco do céu na terra. Muitas pessoas ficam, quando chegar no céu vai ser bom, quando chegar no céu vai ser legal, vai ser bom, vai ser legal, mas por que não ser bom e ser legal agora? Por que não ser bom e ser legal agora, se o Senhor quer que a gente prove agora? Porque a palavra do Senhor fala lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 23, a Bíblia diz que nós temos as primícias do Espírito. Fala assim: eu tenho as primícias do Espírito. As primícias fala dos primeiros frutos. Quem aqui já trabalhou com colheita, agricultura, lavoura, primeiros frutos? Eu cresci na cidade, sabe, querido? O máximo que eu fiz foi aquele trabalho da escola, de pegar o caroço de feijão, botar no algodão. Foi o máximo. Aí eu perguntei à minha esposa, ela cresceu no campo e ela entende um pouco. Eu perguntei: filha! Oi, amor, ela querendo dormir, a bichinha. Oi, Júnior. Filha, vem cá, a mangueira, ela dá manga todo ano? Não. Tem uma época X que ela dá manga, não é? É, mas vem cá. Antes de chegar esse tempo que ela dá muita manga, ela começa a dar umas manguinhas de pouquinha. Acontece. Vocês trabalharam com colheita, acontece isso mesmo, querido? Antes de chegar aquele dia, vamos colher, começa a aparecer uns frutos pontuais aqui e acolá. É isso mesmo ou não? É isso mesmo ou não? As primícias. O nome disso é primícia, os primeiros frutos. Não é a colheita ainda, mas já são os primeiros frutos. Você já não tem a colheita aqui ainda, mas você já pode provar daquela manga. Você já pode ver o quão doce ela é. São os primeiros frutos. E a palavra do Senhor diz que eu e você, nós temos as primícias do Espírito. O que isso significa, pastor Jean? Não é o tempo da colheita ainda, mas nós já podemos provar do doce Espírito Santo. Nós ainda temos um corpo limitado, falho, mas nós já podemos provar dos poderes da era vindoura. Nós já podemos provar do Espírito do Senhor fluindo dentro de nós. Nós já podemos provar daquilo que nós vamos contemplar constantemente no céu. E a Bíblia fala disso. A Bíblia fala, Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 10, ele fala de algo que é perfeito, que virá até nós. 1 Coríntios 13:10, a Bíblia diz: quando porém vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Não está no slide esse texto, não olha para lá que não está. O que é, quando vier aquilo que é perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado.
nós não estamos contemplando ainda aquilo que é perfeito. A gente prova hoje de dons de cura, de milagre, palavras de conhecimento, mas no céu não vai ter nada disso, sabe por quê? Pergunta, por quê, pastor? Porque não vai precisar. Ninguém vai precisar ser curado no céu, porque todos nós vamos receber um corpo glorificado. Mas nós já vivemos e já contemplamos isso hoje. Nós já oramos por pessoas e pessoas são curadas. Quando elas têm uma fé e elas têm esse contato de fé, elas são curadas. O que é isso? É o reino de Deus entre nós. No céu não vai ter gente endemoniada não, irmão. Você está entendendo, amém? Mas hoje, quando aparece alguém endemoniado, o poder de Deus já chegou. E quando a gente, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, a gente ora, aquela pessoa é liberta. É liberta. Nós já estamos provando dos primeiros frutos. O que é o reino de Deus chegado? É o céu invadindo a terra. Segura na mão do teu irmão, olha no olho dele e fala assim: ei, o céu está invadindo a terra. É por isso que Jesus falou, irmão, lá em Mateus 16: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ei, não é o inferno que está querendo entrar na igreja, irmão, não. É a igreja que está invadindo o inferno e está saqueando as vidas de lá. É a igreja que está arrancando os viciados, os pecadores. É a igreja que está resgatando o caído. É a igreja que está levantando aquele que está destruído. É a igreja que está invadindo o inferno. É a igreja que está resgatando as pessoas. É a igreja que está povoando os céus. Cadê a igreja do Senhor? Se manifeste a igreja do reino de Deus. Aleluia! O reino chegou. E se você é a igreja, não se contente em viver como uma pessoa normal. Quem é a igreja aqui? Chega! Não se contente em viver como uma pessoa normal. Você não é normal. Você foi empoderado pelo Espírito Santo. Você não é uma pessoa normal. Você é um agente de Deus, do reino dele nessa terra. Uma pessoa normal não vence o pecado. Uma pessoa normal é escrava do pecado. Mas você não é uma pessoa normal. Bate no ombro da pessoa e diz: ei, macho! Você não tem que ser escravo mais do pecado, porque você não é uma pessoa normal. Você foi empoderado pelo Espírito Santo. Aleluia! E essa é a oração de Jesus: venha o teu reino. Venha o teu reino. Ai, Senhor, está difícil, Senhor, Maranata. Não! Não foi essa a oração de Jesus. A oração de Jesus foi: venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino, venha o teu governo, venha o teu domínio, venha o teu poder, venha o teu dunamis, a tua dinamite, o teu poder explosivo. Venha o teu reino. Coloca em ordem todas as coisas, porque o reino tem esse poder de colocar em ordem todas as coisas. No reino dos céus consumado, eu vou falar dele agora, o leão, ele vai andar junto com o bezerro. A criança vai brincar na toca da áspide. É um animal peçonhento. A criança vai brincar lá e ninguém vai machucá-la. É um lugar de harmonia. É um lugar de ordem. Quando o homem pecou e perdeu o domínio da terra, entregou esse domínio a Satanás, o caos voltou a governar na terra. A palavra do Senhor diz que a terra era sem forma e vazia, era um caos. Mas pela palavra Deus estabeleceu a ordem de todas as coisas. O mundo está em caos ou não está? Está ou não está? Mas a palavra do reino está estabelecendo e colocando em ordem todas as coisas. Você é um agente do reino, querido. Você está aqui para ser um agente de justiça. Alguém que vai colocar em ordem todas as coisas. O reino chegou. O reino chegou. E nós somos os agentes desse reino. Mas o reino, ele virá também. O reino é eterno. O reino chegou, mas o reino, ele é vindouro.
Em Lucas 22, 18, Jesus, reunidos com seus discípulos, ele falou assim: pois eu vos digo que de agora em diante, não mais eu beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Oh, peraí, o Jesus não falou que o reino é chegado entre nós? E agora ele está falando, eu não vou mais beber do fruto da videira, até que venha o reino? Como é que é isso? É porque o reino, ele é eterno, o reino chegou e ainda virá. Nós já podemos provar um pouco hoje do reino na terra. Nós já podemos provar um pouco disso. Entretanto, ele vai se consumar plenamente. Totalmente. O governo de Deus vai ser estabelecido plenamente. E isso é o que nós chamamos da segunda vinda de Jesus. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E ele vai voltar para quê? Para tomar posse do seu reino. Queridos, o reino consumado é o próprio Deus habitando conosco. Lá em Apocalipse 21:3, a Bíblia diz que Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus estará com eles. Lá em Apocalipse 21, que é quando consumam todas as coisas, a Bíblia está falando, ele habitará com eles. Por quê, pastor? Por quê? No mesmo livro de Apocalipse, não tenha medo de Apocalipse, pelo amor de Deus. O nome Apocalipse significa revelação. O nome Apocalipse significa que Deus está revelando aquilo que estava em oculto e encoberto. Não é para ter medo não, irmão. É para você, uau, está mostrando como Jesus vai reinar e vai vencer todas as coisas. E no capítulo 5 de Apocalipse, a Bíblia ensina que ele já nos constituiu reino e sacerdotes. Eu vou pregar só sobre isso depois. Ele já nos constituiu. A Bíblia fala desse jeito. Fostes constituídos. Então, fala assim comigo. Eu fui constituído reino e sacerdote. Eu fui. Eu já fui. Eu não vou ser. Eu não serei. Eu já fui constituído reino e sacerdote. Aí no mesmo texto ainda, fala assim, ó, e reinarão com ele. Futuro. Fala do presente, eles foram constituídos, e fala do futuro, e reinarão com ele. O que é isso? Essa é a perspectiva do reino vindouro. Quando Jesus vier estabelecer o seu reino na terra, nós vamos reinar com ele. E aqui eu quero trazer um entendimento para você, e eu quero que você grave isso no seu coração. O reino é uma herança. Repete comigo, o reino é uma herança. O reino é uma herança. Quem é filho de Deus? E quem é que recebe a herança? Mas tem gente que entra na salvação, mas não entra no reino. Porque Gálatas 1 ensina que enquanto o herdeiro for menor, enquanto o filho for criança, em nada difere do escravo. Tem gente, querido, que vai para o céu, alcança a salvação, mas não vai reinar com Jesus, não vai desfrutar de uma herança. Por quê, pastor? Porque não cresceu. Porque enquanto o herdeiro for criança, enquanto o herdeiro for menor, em nada difere do escravo. Faz um carinho no teu irmão e fala, aleluia. Que bom que você está aqui ouvindo essa palavra, meu irmão. Estamos aprendendo que temos que crescer. Enquanto o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. O reino é uma herança. Em Mateus 25:34, Jesus ele fala, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A palavra posse vem do grego kleronomeo. Que nome lindo para o seu filho. Que significa recebido por herança. A palavra posse, entrar na posse, receba a herança. Receba a herança. Só que nem todo mundo vai receber a herança. Você quer entender melhor? Lê depois o 25 todo. Jesus vai te explicar. Não tenho tempo para falar disso hoje, não. Outro dia eu falo.
Mas nem todo mundo vai receber herança. Salvação, a gente recebe pela graça, mediante a fé. Herança, a gente recebe pelos atos de justiça. É pela vida que você leva uma vez salvo. Uma vez que você nasceu de novo, aí você recebe herança. É aí que você vai receber herança. Eu quero encerrar lendo com você Lucas 19:11. Lucas 19:11. A palavra diz: ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. E chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. E compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Olha o que é que vai acontecer no reino com quem é fiel. Gente, a gente não vai ser um bando de alma branca, transparente, voando no céu, não, irmão. Tem gente que tem essa concepção. Quem pensava assim? Vai, fala a verdade. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Nós vamos viver no céu. Nós vamos comer no céu. Nós vamos trabalhar. Quando eu falo céu, eu estou falando no reino vindouro. Nós vamos viver, querido. Nós vamos provar da vida. Lá as pessoas ficam: no céu vão ficar só igual os querubins santos. Não, a gente vai trabalhar, irmão, também. Não vai ficar só santo. Só que tudo que nós vamos fazer no céu vai ser para a glória do Senhor. E alguns cidadãos hoje, olha só, eu quero essa parábola ela é chave para o entendimento do reino. Quando a Bíblia fala das parábolas, Jesus quer explicar sobre o reino dele. Todas as parábolas falam sobre o reino. Jesus, ele está revelando o mistério do reino. Lembra que eu falei no começo aqui, que no Antigo Testamento eles não entendiam? Pronto, nas parábolas Jesus está explicando. Ele está explicando. Nessa parábola aqui, Jesus é o homem nobre que veio tomar posse do seu reino. O reino já é seu, mas ele vai lá tomar posse. Espera aí que eu vou tomar posse de um reino que é meu. É por isso que João 1 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus, ele encarnou e ele se fez homem para quê? Para tomar posse do seu reino. Ele estava vindo aqui para tomar posse. Adão, o primeiro homem, perdeu a posse no Éden. Aí Jesus é chamado curiosamente de quê? De quê? De quê? Segundo Adão. Ele veio tomar de volta essa posse. É por isso, e eu vou pregar sobre isso depois. Estou prometendo tanta pregação, né, irmão? É por isso que João, lá em Apocalipse 5, ele olhava para o trono e chorava. E chorava, e chorava, e chorava, porque ninguém era digno de abrir e desatar os 7 selos do livro selado. Até que um ancião olhou para ele e falou: não chores. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, ele venceu. Ele venceu e com seu sangue ele comprou para si todo o povo, de toda a raça, de toda a tribo, de toda a língua. Aí é aquele texto que eu li. E ele nos constituiu reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Querido, o que era aquele livro selado? Era o direito de propriedade da terra que Adão havia perdido. E ninguém era digno de abrir.
Ninguém era digno de reivindicar. Eu falei para vocês da Velejar que hoje é um conjunto habitacional. Invadiram ali. Esses dias eu estava no Icaraí, e aquela famosa casa da Bom na Mesa. Quem conhece? Ninguém não? Quem conhece? Só eu? Esses gatos pingados aí. Invadiram lá, você acredita, irmão? Invadiram. Eu tenho autoridade para botar aquele povo para correr? Nenhuma. Quem é que tem autoridade? O dono. Quem tem o documento de posse. Você não entendeu ainda. Jesus é o dono da terra. Aquele livro selado é o documento de posse. E sabe o que é que você está fazendo aqui na terra, irmão? Está botando para correr os invasores que querem possuir a terra que já é dele. Ele está tomando posse do seu reino e ele empoderou você para você conquistar a terra dele. Eu e você, nós estamos implantando o reino de Deus nessa terra. Olha pro lindão do lado, bate no peito dele e fala assim: ei, o Senhor conta com você para implantar o reino dele nessa terra. Ele colocou o Espírito dentro de você. Você já está cheio do Espírito Santo. Está na hora de você manifestar o reino de Deus nesta terra. Aleluia! Se é para aplaudir, aplaude direito. Se é para dar glória, dá glória direito, irmão. Jesus é esse homem nobre. Só que tem um detalhe. Pergunta: qual é, pastor? Os concidadãos dessa terra não conquistada não queriam Jesus. Não queriam Jesus. Não, queremos que você governe sobre nós. Não. É muito careta esse tal de Jesus. É por isso que a palavra diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. É por isso que a palavra diz que as trevas rejeitaram a luz. Por que o povo tem raiva de crente, irmão? Porque na Bíblia o crente é para ser luz. E as trevas rejeitam a luz, porque as suas obras são más. E a luz denuncia as obras das trevas. Esses homens não queriam que Jesus governasse sobre ele. Quem vive no pecado não quer Jesus governando sobre si. Por quê? Porque suas obras são más. Suas obras são más. Mas eu quero que você entenda que Jesus não está conquistando o seu reino sozinho. Ele tem cooperadores. Ele não está tomando posse do seu reino sozinho. Ele tem cooperadores. A Bíblia fala de servos, a quem ele confiou recursos, as minas, para negociarem até que ele voltasse. Jesus, ele veio, mas ele vai voltar, você está entendendo, amém? E ele colocou recursos nas minhas e nas suas mãos, para nós negociarmos esses recursos, até que ele volte. E a Bíblia diz que ele vai prestar conta com cada um de nós. Nesse prestar conta, não é se a gente vai para o céu ou para o inferno, não. Não. Esse prestar conta de céu e inferno é para aqueles que não receberam Jesus como Senhor e Salvador. Mas nós, a igreja, nós vamos passar por um julgamento. Não é um julgamento de juízo, é um julgamento de recompensas. É o tribunal de Cristo. E nós vamos apresentar ao Senhor todas as obras das nossas mãos. E aquilo que for madeira, palha e feno, vai passar pelo fogo e vai ser queimado. Mas aquilo que for ouro, pedras preciosas, vai passar pelo fogo e vai ser purificado. E você vai receber galardão e prêmio por causa disso. Existe uma obra que você está fazendo nessa terra hoje. E eu quero falar para você, embora você não receba reconhecimento de homem nenhum, essa obra no Senhor nunca será em vão. Nunca será em vão. A gente vê aqui Jesus, ele falando de dois tipos de pessoas: aqueles que o rejeitaram e aqueles que serviam a ele. Jesus não está conquistando o seu reino sozinho. Em quarto lugar, eu quero que você entenda
A forma como eu e você lidamos com o nosso chamado vai determinar como nós passaremos a eternidade. Fala assim para você mesmo: a forma como eu vou lidar com o meu chamado vai determinar como eu passarei a eternidade. Você vê que aqueles que negociaram as minas, olha aqui para mim, por favor, não deixa nada tirar a sua atenção, estou no momento chave da mensagem. Aqueles que negociaram as minas, eles receberam autoridade no reino vindouro. Eles receberam governo. Entenda, o nosso trabalho no Senhor não se aplica só nessa perspectiva terrena, mas também numa perspectiva eterna. Alguns receberão muito galardão. Tomara que seja você. Alguns receberão pouco galardão. E alguns não receberão nenhum galardão. A salvação é o prêmio dessas pessoas. Essa pessoa, e olha que lá no céu, querido, não vai ter ninguém com beicinho e tristinho, porque o Tiago recebeu muito galardão e eu não recebi nenhum. Eu não vou ficar de beicinho com ele não, sabe por quê? Eu já vou estar tomado de alegria por eu ter tido a minha salvação. Para mim só estar lá já é muita coisa. Para mim só estar lá, capinando lá as coisas, limpando, servindo água para o Tiago, já vai ser ótimo. Vai ser melhor do que estar queimando para sempre no lago de fogo. Então, eu já vou ser tomado já por uma alegria tremenda. Eu quero concluir dizendo para você que o reino não é o céu, não é o lugar, não é a igreja. O reino é o direito legal de Deus governar sobre todas as coisas. E esse reino ele já existe porque ele é eterno. O Senhor nosso Deus, ele reina sobre tudo, sobre todas as épocas, todas as gerações, sobre todas as coisas. O trono dele está estabelecido no céu. Esse reino é eterno, e esse reino ele é chegado, ele chegou. Assim como Jesus foi empoderado pelo Espírito Santo, ele empoderou você também pelo Espírito Santo. Existe um dunamis dentro de você, um poder explosivo dentro de você, que quebra cadeias, quebra correntes, quebra grilhões, que destrói principados, potestades, domínios, poderes, forças, dominadores desse mundo tenebroso. Esse poder já está dentro de você, e o reino virá. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, e Ele vai reinar e vai estabelecer o reino de justiça dEle. E nós já fomos constituídos reino e sacerdotes, e nós reinaremos com Ele nessa terra. Eu e você, nós reinaremos com Ele nessa terra. Eu e você, nós reinaremos com Ele nessa terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.